Alô pessoal, tudo bem? Vamos pensar em atrito. Claro, força de atrito. Quando se pensa em força de atrito, quando a gente troca uma ideia, o pessoal vem com, não, é uma dificuldade, é uma força contra o movimento. É algo que atrapalha o movimento. Quando eu vou empurrar um armário, tá? Uma caixa, um carrinho, se tiver muito atrito, vai ser muito difícil fazer ocorrer o movimento. Porque o atrito contra o movimento, é contra, ele atrapalha. Não está de todo errado. Claro que não. A gente vai estudar isso agora. Né? Mas o atrito também ele é necessário para que aconteça a maioria dos movimentos. Quer um exemplo? Se não tiver atrito entre o pneu de um carro e o chão, o carro vai ficar patinando. Se não tiver nenhum atrito. Se for liso, perfeitamente liso, molhado, né, com neve, todo mundo sabe, na neve não adere, não tem aderência. Sem atrito, tu não controla o veículo. Né? Aliás, na hora de acelerar, você vai ficar patinando, porque não tem atrito para agarrar no chão e conseguir impulsionar, né, o veículo para frente. A mesma coisa é caminhando. Se a gente fincar o pé no chão, modo de dizer, e quiser dar aquele passo, se o teu pé não ficar firme, quando você forçar o passo, sua perna vai erguer lá em cima e você vai cair. Não vai conseguir caminhar. Entende? Então o atrito tem esses dois lados, mas o atrito também é necessário em muitas situações. Tem que ter atrito para firmar o movimento, para alavancar o movimento. Entendeu a ideia? Vem cá, vamos trocar uma ideia. Veja bem, no caso de um carro, tu tem o atrito do ar, do deslocamento do ar, por isso é importante observar a aerodinâmica para reduzir o atrito, para reduzir essa força contrária ao movimento, que com certeza iria dificultar o movimento. E ao dificultar o movimento, vai fazer com que você acelere bem mais o carro, gaste mais combustível, né? Perca a eficiência. Muito bem. O atrito está nos pneus também, é óbvio, no contato com o solo. E a gente sabe que é necessário para alavancar o movimento. Mas durante o movimento, esse atrito começa a ser realmente um problema. Se o pneu tiver uma aderência muito grande, se o pneu tiver, inclusive, murcho, né, isso aí dificulta, torna pesado o movimento. O atrito é uma força que daí, durante o movimento, se opõe ao próprio, né? Beleza? Vamos adiante. Onde está o atrito? No caso de um carro, né, está nas ranhuras que tem entre o pneu e o solo, a pista, né? A rua, a estrada. Então, ali no contato dos dois, na rugosidade dos dois, no contato, então, entre eles, é que ocorre o atrito. E na pressão que existe entre eles, também, isso força o atrito, isso aumenta o atrito. Essa pressão não é só as superfícies, é a pressão entre as superfícies. Você imaginou já, vai lixar essa parede? Se você não apertar contra a parede, não tem atrito, vai ser pouco atrito, muito pouco. Agora aperta mais contra a parede, aperta, faz uma força contra a parede. Vai aumentar a força de atrito. Claro, igual quando a gente vai arear uma panela, né? Fazer uma limpeza, lavar uma louça, tem que apertar também. Tu entende essa questão do apertar? A gente já vai ver. No caso de um carro, pressionar o carro contra o chão significaria o peso do carro. É óbvio, maior o peso, vai forçar mais o contato contra o solo, contra a superfície, e aumenta o atrito, adere mais, tá? Vamos construindo essa ideia. Então, tá aí na rugosidade. As paredes, mesma coisa, né? Você tem uma superfície, seja horizontal ou vertical, uma superfície mais rugosa, o atrito é maior. Superfície mais lisa, é claro, né? O atrito é menor. E existe um número para esse tipo de coisa, um número. A engenharia, a física, chamam de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito da superfície.
A gente tem que medir no laboratório, né, na física, na engenharia, medir esse tal de coeficiente de atrito, ok? Isso é tudo muito estudado nas construções de máquinas, né, e objetos no geral, aí, equipamentos, né? Vamos lá. Beleza. Muito bem. Agora, você imagina essa situação. É possível ela fazer uma força muito grande para frente? E essa resistência do ar no paraquedas? Professor, força de resistência no ar equivale a dizer força de atrito? Sim, equivale a dizer sim, tá? Equivale. Então, ela pode fazer uma força para frente, né, de 2.000 newtons. Mas tu já pensou, se tiver 1.500 newtons de resistência do ar aqui no paraquedas, só sobra 500 newtons. 2.000 newtons para frente, o ar entra aqui e forma uma força contrária, uma força oposta, uma força de resistência. 2.000 para frente, 1.500 para trás, só sobra 500. Por isso que quem anda de bicicleta, ou dirige no carro, corre, tem o hábito de fazer corridas, sabe muito bem do quanto o vento pode interferir na força, né? E na força resultante, aquela que faz o movimento acontecer. É mais difícil assim, né? Agora, no caso do paraquedista, também, caso clássico aqui, questão clássica. Se tu não tiver o paraquedas aberto, você vai cair praticamente em queda livre. E a sua aceleração é a da própria gravidade. Agora, com o paraquedas aberto, surge uma força de resistência do ar, que o ar entra no paraquedas e que, né, gera essa força de resistência oposta à força peso, que é a força que gera o movimento de queda livre. Então, inclusive é possível que essas duas se anulem. Se elas se anularem, anula a força de resistência do ar, anula a força peso, acabou. Não tem força resultante. Força resultante, zero. E aí acontece aquilo que o paraquedista quer, que é o seguinte: descer com a velocidade constante. Descer com a velocidade constante, devagarinho, para chegar no chão e pousar. Entende? Então, olha ali o lance do paraquedas. A busca da velocidade constante, né, é desejada, óbvio, né? E que seja uma velocidade pequena, para tu não colidir contra o solo e se machucar. Então, como é que eu consigo isso? Se a força de resistência do ar para cima for igual, né, à força de peso, que é a força que acelera o movimento na queda. Uma anula a outra. Igual em módulo, na mesma direção, mas sentidos opostos. Para uma anular a outra. Vamos adiante? Olha essa situação. O que tu acha? Se eu puxo para frente com uma força de 40 newtons, e se eu sei que o atrito, FA, força de atrito, é 10 newtons, pensa, puxa para frente com 40, o atrito no chão é 10, é contra o movimento. É claro que você vai querer subtrair. Então a força resultante é 30 newtons. Pensa, professor, F, 40, puxando, atrito, é contra o movimento, 10 newtons. 40 menos 10, 30 newtons de força resultante. E se eu tenho a força resultante, eu posso muito bem descobrir a aceleração. Tá aqui uma questão, já é um exercício, tá? Faremos mais, beleza? Agora, será que tem fórmula a força de atrito? Tem uma equação a força de atrito? Tem diversas maneiras de chegar na força de atrito, tá? Mas essa aqui é uma equação de força de atrito que apresenta o tal do coeficiente de atrito da superfície. O coeficiente de atrito é o μ. Parece uma letra U aí, né? Mas é o μ. Coeficiente de atrito da superfície. Legal? Força de atrito é esse coeficiente vezes a normal. Normal, força de reação da superfície.
força de reação da superfície, que representa a pressão que existe entre o corpo e a própria superfície, tá? Aquele esmagamento entre o objeto contra a parede, contra o chão, tá? A gente faz exercício. Calma. Olha de novo. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Beleza. Então, se eu juntar aqui, nós temos três forças, três situações, três fórmulas que a gente poderia começar a visualizar. A força resultante, quando tem atrito, será a força F menos aquilo que tu tem de atrito. A força resultante é o que sobra depois que você pegou a força F, que é a força que quer gerar o movimento, subtraindo a força de atrito. Se subtrair o atrito, sobra a resultante. Tendo a resultante, massa vezes aceleração, você descobre a aceleração. E a força de atrito, aquela padrão, caso tu tenha o coeficiente de atrito. E a normal, né? A gente vai fazer exercício, visualiza, anota aí no caderno isso aqui. Agora, as situações que a gente vai resolver exercícios, tá? E fazendo milhares de questões sobre mecânica, sobre atrito, força resultante, são milhares, 30 anos dando aula, né? Eu te garanto o seguinte, existe um roteiro nessas questões, que o aluno que conheceu o roteiro, que já entendeu o roteiro, ele se dá bem. E tu já viu um pouco desse roteiro a recém. Vem cá, dá uma olhada nesse roteiro. É assim, os caras vão vir para você e você vai calcular a força de atrito, subtrai ela a força resultante, depois de ter a resultante, tu tem a aceleração, não é? Mas também você poderia, eu tenho aceleração, eu descubro a resultante, e aí eu descubro quanto é que eu tive de atrito. Quanto é que eu tive de atrito? Vamos trocar uma ideia? Se a força que puxa é 100 newtons, e você acabou de descobrir que a aceleração dá uma resultante de 80, ó, a aceleração dá uma resultante de 80, mas peraí, se a força que puxa é 100 e a resultante é 80, a força resultante é 80, quanto é que eu perdi com o atrito? 20, viu? Tu acabou de compreender o raciocínio, né, de como descobrir o atrito. O atrito é aquilo que eu perdi. Se eu puxo com 100 newtons, mas a força resultante é 80, quanto é que eu perdi? Perdi 20, para sobrar a resultante de 80. Legal? E agora, hora da atividade.